Tá me ouvindo, Paula? Acho que a internet da Paula não tá legal. Tá me ouvindo, querida? Você Tia tá um pouquinho internet. travada. Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora soltou o vídeo. Tô. Bom, em nome da BD, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pelo seu carinho, por essa oportunidade que você está nos dando de trazer aí todo o seu conhecimento nesse tempo de tanta confusão, para falar de um assunto que tem muita gente muito curiosa para saber e como fica a gestão dos nossos escritórios nesses tempos de pandemia. Seja muito bem-vinda e queria que você Obrigada. falasse um pouquinho aí para a gente como é que fica Obrigada, a gestão Cissa. nos tempos de Obrigada. pandemia, Paula. Obrigada, Cissa. Obrigada, bebê. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. E eu acho o seguinte, está todo mundo bem aflito, né, nesse momento. E uma coisa que eu pensei é que existem várias, gestão é amplo, né, tem muitas questões. Mas a primeira coisa que eu pensei em falar foi sobre. Tá cortando um As pouquinho, domésticas, coisas Paula. que eu. Ah, Ti, tá sem? Você, você tá bem borradinha a sua imagem. Quem está assistindo, dá uma ajudinha aqui. Manda uma mensagem pra gente se vocês estão vendo a Paula borradinha como eu e se a voz dela tá cortando. Tá cortando geral a internet aqui. Tá, eu vou tentar, eu vou tentar trocar aqui a internet. Cortou, ó lá. Sim. E agora? Me Peraí, só um respondam. Para mim instantinho. ainda tá tranquilo. Para mim tá borradinho ainda. A voz está cortando. Sim, ó lá. A minha tá boa? Quem está assistindo, me ajuda aí. Sim, a minha tá ok. É só a sua mesmo, Paula. O sinal dela está ruim. Obrigada, Edu. Melhorou? Melhorou. Ah, que bom. Então Então, vamos então lá. a primeira coisa que eu pensei foi como é que a gente lida com a gestão pessoal. Porque nossa vida virou de cabeça para baixo, a gente de repente teve que ficar em casa, fazer as tarefas domésticas, seguir com o trabalho na medida do possível e E todo mundo se atrapalhou. Nos primeiros dias, molou tudo. Para falar a verdade, eu mal sabia cozinhar, então agora estou cozinhando, virei a minha chefe. Somos duas. Mas uma coisa que eu comecei a achar importante é a gente pensar como que a gente organiza essa gestão pessoal. Primeiro que tudo, a gente criar uma rotina e não deixar de fazer o que a gente fazia antes. Por exemplo, exercício físico, momentos de descanso, cuidar do equilíbrio mental. Então, eu faço meditação todo dia, faço yoga, faço balé, naqueles horários que eu já fazia. Então, eu acordo um pouco Uhum. mais cedo para organizar a casa e faço aulas online, que aliás tem aulas online ótimas, né? É verdade. Sigo uma meditação guiada online também, que é muito bacana. Depois, até essas dicas que eu estou dando, eu posso passar para todo mundo nos comentários. Uhum. E organizar o tempo. Então, eu acho assim que a gente precisa fazer exercício, a gente precisa cuidar de uma alimentação balanceada. Acho assim que esse papo que ficou brincando, vários memes que a gente ia ficar muito gordo no isolamento, acho ao contrário. Acho que tem que ter uma reflexão sobre cuidar do sistema imunológico, fazer cuidados objetivos. Assim, eu gostaria há muito tempo de fazer uma alimentação mais saudável. Então, aproveitei esse momento para estudar, focar nisso e seguir. Uhum. E se arrumar todo dia. Claro que ninguém vai se arrumar como se fosse sair de salto alto e colocar uma calça e cinto, mas uma roupa confortável que você esteja pronta para falar com as pessoas e se sentindo bem, se sentindo no momento de trabalho. Porque a gente precisa continuar trabalhando, né? Quem trabalha Afinal de precisa. contas, os nossos escritórios invadiram as nossas casas, não é verdade?
Exatamente. Então, um ponto importante que eu acho é a gente organizar o espaço do escritório na casa. Mesmo que você não tenha um home office específico, arruma o seu espaço, organiza ali, de forma que você chegue para trabalhar. Acho assim que trabalho exige disciplina e foco. Então, a gente pode trazer isso para essa rotina de cabeça para baixo, mas a gente coloca ela de cabeça para cima e organiza. Então, espaço de trabalho, momento de descanso, seguir com as atividades, cuidar do equilíbrio mental, cada um do seu jeito, se não for meditação, um alongamento, um relaxamento, ou mesmo yoga, que é uma coisa que também traz muito centro, né? Porque tá todo mundo aflito. Por mais que a gente procure ser positivo, por mais que a gente não tenha sido diretamente atingido pelo Covid, a gente está angustiado, os escritórios parados ou fechados. Então, uma coisa que nós comentamos, né, Paula, que essa coisa da gente falar um pouquinho, a gente fala, poxa, mas o tema da live é gestão dos escritórios nesse momento. E por que a gente falar tudo isso que você acabou de dizer? Porque faz parte da gestão do escritório, porque como a gente comentou, né, os escritórios invadiram a nossa casa e a gente precisa estar bem para gerir de uma forma diferente, mas ter a gestão, a gente tem que estar bem para poder fazer isso. E ainda mais que a gente tem toda essa coisa da casa, de cozinhar, dos filhos, etc., e mais o escritório. Então, a importância de nós termos um lugar específico do escritório, para que a gente tenha essa rotina, para que a gente cuide das nossas coisas, é isso? E quando a gente vai, de fato, para o escritório, que a gente foque nas coisas do escritório. Exatamente. Dentro das nossas casas. Dividir esses tempos. E o que aconteceu foi que eu até vou procurar comentar um pouquinho quando a gente vai falar mais da gestão, sobre os amigos profissionais. Eu comecei a falar com os meus amigos e percebi o seguinte, que tinha gente fazendo com o dia totalmente perdido, trocando o dia pela noite, acordando meio-dia. E um outro ponto, maratona de série na TV. Então, eu acho o seguinte, no meu dia a dia não tem como fazer maratona de série de segunda a sexta. Então, eu pensei isso, sabe? Eu acho que a gente tem que refletir. Eu refleti que não é para ligar a televisão durante o dia. Bora trabalhar. Bora achar o trabalho. Porque é isso. Eu acho que todo mundo está no mesmo caso, que o escritório físico, quem tem escritório físico, está fechado. Tendo escritório físico ou não, a maioria das obras parou, ou quase todas, e a demanda por trabalhos também. Então, assim, a gente tem os trabalhos que estavam em andamento, felizmente, eu ainda tenho trabalhos em andamento, e a gente tem que começar a botar a cabeça para funcionar como a gente faz para trabalhar, como que a gente faz para o momento pós-pandemia, como que a gente busca o trabalho. Por exemplo, uma coisa que a gente conversou hoje foi sobre projetos online. Projetos online, a gente às vezes, quem está acostumado a ter o escritório, oferecer esse trabalho personalizado, que a gente cuida do cliente, a gente vai lá para compreender exatamente o que ele quer, para fazer uma coisa super personalizada, aqueles trabalhos pareciam uma coisa um pouco varejo, assim, que você pegava o projeto na prateleira. Para falar bem a verdade, eu acho que antes da pandemia, os projetos online de interiores e de arquitetura também, eles estavam sucateados, né? Eles eram extremamente mal vistos pela nossa classe. Quem faz um trabalho de excelência, de fato, quando ia dar uma investigada nesses trabalhos online, que é o futuro, que a gente vê que isso vai precisar acontecer, a gente ficava um pouco até com o pé atrás. Isso eu não vou fazer, né? Porque a gente tinha um modelo no mercado muito ruim, de fato, vergonhoso, eu diria. E aí, eu acho que talvez seja um business, né? More um business aí agora, nesse momento. Outro dia eu estava conversando com uma ex-aluna que criou um canal no YouTube, e ela então fala de projetos. Ela fala assim da importância das dimensões e fala da escolha de mobiliário. Ela foi falando o que ela sabe, o que ela gosta.
E isso acabou gerando até projetos internacionais para ela. Ou seja, acho que precisa criar uma estratégia. Em gestão, eu falo sempre que o segredo de tudo é estratégia. O que é a estratégia? A estratégia é o caminho que você traça para alcançar os seus objetivos. Então, se eu traço um caminho com seus recursos, então o que eu posso fazer em casa com o que eu tenho? Internet, celular, ou notebook, ou computador, o que quer que seja, e o meu conhecimento. Como que eu posso traçar uma estratégia para fazer isso com qualidade? Isso, cada um pode traçar os seus objetivos. Agora, normalmente o que acontece é que a gente é meio engolido pelo dia a dia e não tem os objetivos claros. Então, eu acho assim que o primeiro dever de casa é traçar quais são os seus objetivos. Que tipo de projeto você quer fazer? Que tipo de cliente você quer atender? O que você pode entregar? Daí dá para pensar o que você pode entregar bem feito pela internet, né? Então, eu acho que traçar objetivos é o número 1, e depois traçar como se fosse uma ponte, traçar o caminho que você vai conseguir atingir esse objetivo. Acho que vale pensar, vale ensaiar, afinal a gente está com um certo tempo. Então, vale caprichar para não perder a qualidade que você está acostumado a entregar. Legal, então acho que isso é uma super dica de uma forma da gente rever tudo isso, uma coisa nova para que a gente possa aprimorar uma coisa que já vinha engatinhando, mas que por uma série de questões, até mesmo dos clientes de quererem esse contato, da gente poder recebê-los nos nossos escritórios, que é uma delícia, mas que a gente já via que tinha alguns profissionais já tateando esses projetos online, mas talvez com não tanto primor. Se a gente for pensar nos grandes designers e nos grandes arquitetos que fazem trabalhos fora do país, a gente já pode ter aí talvez um caminho, porque eles usam muito o online, né? E a gente aqui não acabava vendo. Talvez seja um modelo esse de nós pensarmos nesse sentido. Agora, Paula, me fala uma coisa. Na hora do vamos ver mesmo, quando a gente precisou trancar os escritórios, vir com eles digitalmente para as nossas casas, pedir para os nossos funcionários ficarem nas suas casas para se preservarem, como é que fica esse quesito da gestão, nesse momento dessa transição de custos a manter? O governo ele liberou alguma coisa para a gente que a gente possa usufruir? Conta um pouquinho para a gente esse lado prático para quem está nos ouvindo. Então, logo nos primeiros dias, aconteceu que alguns clientes que tinham projetos até entregues e que eles tinham pagamentos para fazer, eles pediram para negociar a forma de pagamento. Então, eu percebi, assim, de cara que isso seria como um jogo de dominó, que todo mundo tinha que negociar. Então, realmente, eu tracei uma estratégia para negociar todos os contratos que a gente tinha como custo fixo lá do escritório. Então, de cara, os contratos com as empresas, desde telefonia, internet. O escritório está fechado. Por que eu tenho que ter internet? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente pode interromper por um prazo determinado. Então, esse tipo de coisa. Fora aluguel. Claro que as pessoas que vivem de aluguel têm que continuar sobrevivendo, mas a gente precisa negociar. Porque o escritório está fechado ou fechar mesmo. Eu acabei de ter uma informação que a Coca-Cola decidiu fazer home office até dezembro. Imagina, assim, claro, a parte de escritório, de marketing. Então, a gente também tem que ter essa agilidade de negociar tudo. Aliás, negociação é uma parte muito importante. A gente tem cursos de negociação aqui no PN Cursos, Arquibusiness, e todo o tempo a gente está aprendendo. A negociação é diária. A gente negocia com filho, com fornecedor, negocia com marido, com amigo. Negociação é um assunto muito interessante e que todo mundo devia se aproximar. Depois e é uma coisa que não é muito inerente ao profissional de design de interiores e de arquitetura, né? Porque
a gente é mais criativo, a gente trabalha com um lado mais lúdico da coisa. Quando a gente precisa entrar, de fato, na gestão, os micro, pequenos e médios acabam sofrendo mais, porque não tem um departamento ou uma pessoa que cuide dessa parte financeira. Muitos escritórios no Brasil, a gente sabe disso, uma pesquisa que foi feita até pela BD há um tempo atrás, que acho que você pode até falar melhor do que eu, que nós temos, acho que quase que 90% dos escritórios do Brasil, se não me falha a memória, são compostos por 3, 4 pessoas. Acho que 2 ou 3 pessoas. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito falar para essas pessoas, né, que não tem uma pessoa que domine gestão. E ir para cima mesmo, negociando, sem medo de ser feliz. É um momento de negociar, é isso? É isso. E no governo proporcionou para quem tem equipe com carteira assinada, o governo está permitindo agora que a gente faça uma suspensão de contrato. Então, você faz um acordo entre empregador e empregado e o governo paga diretamente o salário dele, tem um limite, aí se for o caso de exceder o limite, o empregador complementa, mas isso dá um respiro, porque você pode ficar 60 dias com o contrato suspenso, não é demissão, não tem que fazer nada de especial. Na verdade, o governo vai pagar esse salário diretamente para o funcionário por até 60 dias. Então, sem nenhum prejuízo para o funcionário e nem para o empregador, né? Exatamente. Claro que a gente tem que ter empatia. Então, por exemplo, eu fiz suspensão de 2 contratos no meu escritório. E daí eu fiquei monitorando com eles se o governo estava pagando na data combinada, porque a gente não vai deixar ninguém na mão. Então, tem um equilíbrio aí, porque eu acho isso importante. Acho que o momento é de empatia total, a gente pensar sempre o que o outro está passando. E agradecer, porque a gente tem tudo. A gente tem saúde, a gente está aqui falando na internet, felizes, rindo. E tem um lado nosso, um lado em todos, que é o sofrimento por tantas perdas que estão acontecendo no país, né? Sim, sem dúvida. Agora, me fala um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto. A gente estava falando lá dessa gestão. Bom, então, primeira coisa é a gente cuidar da gente, colocar uma roupa confortável, mas que a gente se sinta trabalhando, não ficar assistindo série o dia inteiro, ter o horário para que a gente foque naquilo que a gente precisa fazer dentro dos nossos escritórios, mesmo que eles estejam dentro das nossas casas, que a gente foque em estratégias para este momento, já que, de fato, a grande maioria dos escritórios estão com problema de entrada de novos projetos e de como continuar com as nossas obras. São raríssimas as exceções que a gente pode fazer, nós conversamos sobre isso, né? Prédios que estão sendo entregues agora, que não tem nenhum morador, mas não são todos os escritórios que têm uma porcentagem de obras que estejam enquadradas nessa situação que a gente possa continuar trabalhando. Então, está tudo muito complicado. Falamos disso também, né? Que a gente, nesse momento, fale a verdade. Estamos com dificuldade, precisamos colocar na mesa para que a gente consiga, de alguma forma, resolver. A outra coisa é que a gente comece a traçar estratégias, e uma delas que você passou foi nós fazermos os projetos online e aprimorarmos essa forma de fazer o projeto online. Agora, se nós não temos os projetos agora, se não está entrando o cliente e se os projetos existentes dos escritórios estão parados, como que a gente poderia continuar deixando o nosso marketing vivo, né, o nosso Instagram, os sites, etc., com esses projetos? O que você nos sugere nesse sentido? Então, só lembrando dessa recapitulação que você fez aí, que é muito importante fazer uma lista escrita de objetivos. O objetivo é mensurável, ele tem prazo, e para você criar essa estratégia, porque você pensar em estratégias para qualquer coisa é muito complicado. Agora, se você tem um objetivo, você olha para ele e aí vai traçar
exatamente o caminho para chegar lá. Então, todo mundo tem que ter, escrever e pensar que o objetivo tem que ter prazo, o objetivo tem que ter tamanho. Então, aquilo tem que ser bem definido, porque eu quero ter projetos. Isso não é um objetivo que você consiga chegar atrás, mas eu quero agora, neste momento, começar a captar projetos online, conseguir 2 até o final de junho. Então, isso aí, você traçou uma estratégia bem fechadinha e você, então, aquilo ali, eu quero 2 até o final de junho. Então, o que eu vou fazer para isso? Então, pode ser, eu falo um pouco dos pilares da gestão, que é marketing, branding. Branding é a estratégia da sua marca, é o que você é. O que faz uma pessoa escolher o seu escritório ao invés do outro? O que tem de único em você? Isso que tem de único em você, você precisa conseguir comunicar. Porque você então vai achar o cliente que ele quer exatamente aquilo que, de alguma forma, só você pode oferecer. É difícil, é um trabalho bem amplo. Existe um curso online que é muito bacana, que se chama Menos Tendência e Mais Essência, da Renata Abrantes, que é um curso super bacana, que lá no meu escritório várias pessoas fizeram, e ela é professora dos nossos cursos também. E esse curso trata disso, de você ir fazendo exercícios para achar quais são os seus atributos, os atributos que você pode oferecer. Então, tudo isso faz parte da tal da estratégia para chegar naquele objetivo que você traçou bem definido. Lembrando isso, o objetivo tem tamanho, tem prazo, é todo fechadinho, porque senão eu quero ser rico. Se perde. E acho que esse momento que a gente está tão aflito, talvez seja o momento de nós pensarmos, porque como a gente está entendendo que nós temos quase 90% dos nossos escritórios Brasil pequenos, às vezes a gente vai trabalhando e como somos multitarefas, né, muitos dos escritórios, não existe esse tempo, a gente vai pegando um projeto, vai pegando outro, e a gente não tem uma identidade no escritório, mas o escritório vai rodando, vai acontecendo. Talvez essa seja a oportunidade que a gente tenha para, de fato, fazer uma estratégia, definir um público-alvo e pôr as metas do jeito que você está dizendo, com prazo, e afunilando isso o máximo possível. É isso? Você acha que isso. Sem ter esse objetivo, sem você se diferenciar do próximo, talvez fique difícil de sobreviver aí num imediato pós-pandemia? Às vezes eu acho que não é nem você traçar um objetivo para se diferenciar. Eu acho assim que nós todos somos únicos, não é? Se trocasse agora aqui e colocasse outras 1000 pessoas, uma de cada vez, ao invés de você, jamais seria a conversa que nós duas estamos tendo. Sim. Porque as pessoas são únicas. Então, provavelmente provavelmente não, eu acredito que todos têm a sua marca. Todos são únicos. Nós só precisamos identificar nós mesmos, quase como um autoconhecimento, quais são os nossos atributos, por que nós somos únicos, como a gente trabalha que deixa nossos clientes muito satisfeitos. Isso tudo é motivo para anotar e seguir. O que é que você faz que deixa seus clientes muito satisfeitos? O que é que, na sua opinião, você faz de muito bem feito? Porque no escritório de design, no escritório de projetos, você tem uma amplitude de habilidades, não é? Sim, tem gente que é muito bom em imagens, tem gente que é muito bom em relacionamento, tem gente que é muito bom em criatividade, e, enfim, existe um conjunto de atributos. Qual é o seu? O que você faz muito bem? E aí, quando você for traçar a sua estratégia de marketing, como é que você vai fazer o seu canal lá de comunicação? Como é que você vai falar no Instagram? Como é que que vídeos você vai fazer? Ou o que você vai postar? Você tem que pensar que isso tudo tem que valorizar essa sua personalidade, a alma do seu negócio, a sua natureza, que ela é eterna. Isso é uma super dica. Isso é o alicerce de tudo, né, Paula? Eu acredito muito que o branding, assim, o conhecimento, né? Mas o branding claro. é o alicerce de tudo. É você saber exatamente quem você é. Porque senão você fica atirando para todo lado. Sim. Eu quero ser daquele jeito porque eu achei aquele escritório bacana. Ou eu quero ser daquele jeito porque eu achei aquele escritório bacana. Mas o que você é bom? Sabe, por exemplo,
No meu escritório, eu acredito... Entrar com as armas que tem, né? Num momento complicado é você usar as armas que tem. Entre com o que você tem de melhor. E nesse aspecto, se você não tiver uma estratégia de comunicação para um público-alvo, porque você pode traçar o seu público-alvo, olha só, você pode fazer uma coisa que é bacana, fazer uma estatística de quem são os seus clientes. Quem são os seus clientes? Quem foram os seus clientes nos últimos 5 anos? Ou dependendo de quantos clientes você tem, no último ano, 2 anos, 3 anos, você que sabe. E aí você vai perceber como era essa família, se eram pessoas recém-casadas, se eram famílias com filhos, se eram projetos para criança. Enfim, vai traçar. Onde eles ficam? Geograficamente, a maioria dos projetos que eu faço são para tal lugar da cidade de São Paulo, do Rio, ou para o exterior, ou o que quer que seja. Que tipo de projeto? Normalmente é uma sala, ou é um quarto, ou eu faço apartamento inteiro. Eu gosto de acompanhar a obra, então normalmente é uma reforma completa, e eu trabalho com uma empresa de engenharia e faço essa reforma, enfim. Definir quem é o seu público, o público que você já tem. E aí, como que você fala com ele? Não é? Porque não adianta ser isso, ficar fazendo postagens lindas, maravilhosas, para pessoas que não têm conexão com o que você costuma fazer e fazer bem. Sabe? Eu acho que isso é realmente muito importante. Anotar os objetivos, bem fechadinhos. O objetivo tem que ter prazo, tem que ter tamanho, tem que ser definido aquele objetivo. Quanto mais você puder definir, mais fácil você vai conseguir chegar nele. E aí pensar nos recursos que você tem para chegar lá. Quando for comunicar o que você tem de melhor. Então você tem que tirar de você mesma. Olha que loucura. Você tem que tirar de você mesma quais são os seus melhores atributos. O que é que você oferece que nenhum outro escritório vai oferecer? Quem são os seus clientes? Quando você começar a falar para esses clientes que já gostam do seu trabalho, que te admiram, o que deu muito certo, você pode falar, você vai começar a atrair outras pessoas que também gostam do que você faz. Por afinidade, né? Por afinidade, exatamente. E agora, acho que uma coisa importante nesse momento é a tal da empatia, que eu já falei hoje, vou falar mais uma vez. Empatia com os clientes também. Os clientes também estão passando pelo mesmo momento que a gente, né? Então, questões financeiras, mas muitas vezes eles têm necessidade do trabalho da gente nesse momento. Nós estamos distantes, mas os nossos clientes queridos tiveram um problema na tubulação e precisam rapidamente resolver uma manutenção. Eles estão sem lugar para o home office. A gente fez aquele projeto. Quem vai receber o bebê em casa? Exatamente. A pessoa vinha num processo, de repente, naquele tempo, que eram os últimos 3 meses, que ela achou que ia organizar tudo, pumba. Todo mundo sumiu. Então, eu acho que fazer uma conexão com seus clientes que existem, o que eles estão precisando, e pensar que para eles está difícil também. Está difícil, inclusive, a disponibilidade financeira, muitas vezes. Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. Então, essa empatia de se colocar no lugar do outro. Eu estou precisando de um projeto, como eu faço para viabilizar? Eu não quero um monte de gente entrando na minha casa, eu não quero quebrar o isolamento, nós somos pessoas conscientes e responsáveis. Como eu faço para resolver? A gente pode dar a solução, né? Com certeza. Achar uma Agora, forma... Agora, a gente falou um pouquinho dos nossos clientes antigos, e para a gente montar uma estratégia para atendê-los de alguma forma, a gente precisa se comunicar com esse cliente. Como que a gente poderia fazer isso? Então, pegando um pouquinho dessa coisa online, você acha que seria pertinente nós pegarmos um projeto, por exemplo, um projeto em 3D, que ele já aconteceu, ou até uma foto final de um projeto que você fez, pensando nos clientes já existentes, e propor para esse novo morar que todo mundo está falando tanto, né? Como é que vai ser Olha que bacana. Depois da pandemia? O que a gente poderia fazer nesse quesito? Eu não vi ninguém postando isso. Por exemplo, esse aqui é o projeto que eu fiz
Mas hoje o meu cliente está precisando do home office, está precisando da cozinha integrada, porque enquanto ele está cozinhando, ele toma conta do filho fazendo as tarefas online, ou o que quer que seja. Bota a cabeça para funcionar, e aí você mostrar, assim foi o projeto, e depois de tudo isso que a gente passou, ele poderia ser assim. E colocar uma imagem 3D, que hoje em dia as imagens 3D são como fotos. Sim. Então, mostrando essa opção, claro que a pessoa vai ter exatamente esse tipo de empatia, vai compreender o seguinte, poxa, esse profissional compreende o que eu preciso, não É é? uma forma de prospectar online com aquilo que a gente já tinha, porque você mostra para pessoas, falando de empatia, pessoas que provavelmente o seu próprio cliente que você fez o 3D modificado te acione para dizer, nossa, era minha casa e ficou sensacional, eu acho que eu quero Adorei. isso. E pessoas que estão com o mesmo problema vão poder entender a sua expertise em pegar um projeto e adaptar para esse novo morar. É mais ou menos isso? É exatamente isso. A gente, aquele momento daquela hora ali, por exemplo, se for o caso, eu estou com um projeto acabando, preocupada que eu não vou ter outro, então foca de fazer lindo, de fazer feliz. Um outro aspecto que eu acho é um pouco a decoração, porque eu acho que quando as pessoas ficaram todas em casa, as casas, muitas vezes, a pessoa tem uma sensação de aprisionamento, é, se sentem um pouco depressivas. Então, quem sabe também fazer sugestões, às vezes com a própria casa. Ó, aqui está o meu estar. E se eu fizesse assim, e coloca almofada, e coloca manta, e coloca flor, e muda as coisas de lugar. Eu acho que Uhum. tudo isso faz você ficar ativo e faz você estar se comunicando com as pessoas. Eu acho Sim. que é por aí. Bom, isso seria uma estratégia para poder usar os clientes antigos e mostrar a expertise do escritório, quer dizer, você não vai ficar parado, você vai estar se movimentando e se comunicando, que é uma coisa que você fala muito nos seus cursos, né? Todo mundo precisa se comunicar de forma objetiva. Agora, vamos pensar um pouquinho em coisas que não são existentes. Você comentou um dia comigo que o Lúcio Costa, em algum momento lá da carreira dele, fez algumas casas pensando no futuro. Conta pra gente um pouquinho essa história que eu achei sensacional. O Lúcio Costa passou 2 anos que ele fazia projetos que ele próprio chamou Casas Sem Dono. Na verdade, ele criava um cliente imaginário e toda a situação imaginária, e ele fez centenas de casas. Eu fui numa exposição aqui no Rio de Janeiro, no Paço Imperial, que eram esses projetos. Os projetos incríveis. E como isso nutre, e várias pessoas acabaram querendo aqueles projetos, porque o projeto estava tão maravilhoso, é como comprar uma casa pronta, né? Você Uhum. consegue já ver tudo. Então, eu acho que mesmo que você não faça modificações em projetos que você já fez ou projetos imaginários, você mesmo pode criar um antes e depois. Você pode também criar projetos para estar mostrando ainda como você trabalha, o que você pensa, como que resolve os espaços. Então, quem sabe, apresenta uma planta, apresenta uma situação, um problema, e no final você apresenta uma imagem com a solução do problema. A única coisa que eu acho é que tem que cuidar bastante para manter a qualidade do que você faz. E não deixar isso ser uma correria e acabar apresentando coisas que não são tão execuíveis. Tem que ter Uhum. verdade, Tem que ter como, verdade. como tudo que a gente faz, né? Uhum. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho assim, que é muito, muito, muito importante na gestão da vida, é pensar que a gente está num momento que a gente precisa ajudar as pessoas também. E isso não é uma questão de marketing, é uma questão de centro. Então, nessa nossa rotina, nesse nosso tempo, eu acho que precisa achar um tempo para ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. Então, socialmente, tem muita gente que está sem trabalho nenhum e pessoas que estão sem trabalho nenhum e que também não têm dificuldade com a casa, dificuldade até para comer. Então, eu penso assim, por mais que pareça difícil para gente, tem gente que não tem nada. Então, a gente começou um movimento na verdade, o grupo começou com designers e arquitetos do Juntos Somos Mais.
Se vocês puderem olhar, é @juntosomosmais.arc. Então tem um grupo, já são centenas de arquitetos no Brasil todo. Isso começou aqui no Rio, a Paloma Yamagata e a Carol Freitas começaram pequenininhas, uma semana. Na semana seguinte, outras pessoas viram o movimento que elas estavam fazendo e agregaram. E hoje a gente está conseguindo doações, fizemos leilões e estamos doando milhares de cestas básicas, só pela movimentação e pela organização. Além da preocupação de ajudar as pessoas, isso é muito reconfortante. Você ter a certeza de que você minimamente contribui para que essas pessoas sofram menos, para que haja menos dor na casa dos outros também. Então eu acho que vou lembrar que nessa sua agendinha aí da nova rotina, ajudar é fundamental. Doar, pode ser doar, se você puder doar dinheiro, ótimo, mas doar o seu tempo, doar a sua energia, o seu conhecimento das pessoas, com as outras pessoas, movimentar. Uma aluna falou assim para mim, nossa, eu queria tanto participar, mas eu não tô com disponibilidade financeira. E aí eu falei assim, pensa numa forma criativa, porque sempre tem. No dia seguinte, ela colocou no Instagram uma gravura que ela própria fez, para vender. E vendeu em 15 minutos. E aí ela transformou a venda da gravura em cestas básicas. Então, isso tudo é amplamente enriquecedor. E faz uma teia de conexões que às vezes aquela pessoa, como você falou, começou tão pequenininho. Isso é uma outra forma de você ficar no eixo, de você ter espaço no seu escritório, mesmo que ele seja pequeno, mas você não está fazendo uma obra, mas você faz, como arquiteto, como designer, alguma ação empática para ajudar com aquilo que você tem. E com as pessoas, você acaba movimentando o seu escritório de uma outra maneira, que com certeza vai reverter, não em projetos, mas vai reverter para você em novas conexões, e fazendo bem você vai ter esse eixo, essa sanidade nesse momento que às vezes a gente fica, muita gente reclamando que eu estou em casa, tudo parado, as obras não estão acontecendo e vai dando aquela angústia. Não, às vezes... Não, foge disso. Reclamar, não. Reclamar é uma palavra que você vai trazer de volta. Quando você reclama, você chama de volta aquilo que não é bom. Esquece isso. Ao contrário, positivar. Agradecer pelo que você tem, pelo que você sabe. Agradecer por ter saúde, agradecer por poder ajudar o outro. E fazer. Vamos lá? Também tem o escritório? Então vamos traçar. Ó, o que a gente falou? Vou falar mais uma vez. Vamos lá, a gente tem que deixar um minutinho aqui para a gente recapitular e todo mundo poder anotar para fazer tudo bem direitinho. A gente vai fazer isso no final, eu estou com tudo aqui. Me fala uma coisa, como é que fica essa relação lá no finalzinho entre brand e projetos? Como é que a gente pode administrar isso? Como é que a gente faz esse match entre essas duas coisas neste momento? Nos escritórios. Então, a branding é a estratégia da sua marca. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que é a sua marca. Pode ser até a marca pessoal. Como que a Paula lida com as pessoas? Como que a Paula lida com os problemas? Como que a Paula aparece para as pessoas? Como que a Paula fala? Então, a maneira com que você fala, a maneira que você deixa recado, até a sua mensagem no WhatsApp, tudo isso está falando de você e o que você está transmitindo. Tudo isso é a sua marca. Então, ter todo o cuidado de alinhavar como eu quero me comunicar. Eu escrevo tudo, como se diz, abreviado, ou eu escrevo o texto completo? Texto completo, uma pessoa de 20 anos pode dizer que quem fica escrevendo o texto completo no WhatsApp é porque é coroa. Ok. Pode ser seu ou não, mas você tem que decidir como você faz isso. Como você se comunica. Como você apresenta os seus projetos. Isso é muito importante. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão satisfeitos como vocês apresentam os seus projetos? Você apresenta exatamente da forma que você acha
a melhor forma? Essa resposta você pode Posso responder? Eu vou responder por todos. Toda vez que eu entrego um projeto, eu acho que eu poderia ter feito melhor. E aí, por conta daquele agito do escritório, sempre fica uma coisinha ou outra para o próximo projeto. Então, no meu escritório, eu vou melhorando a cada projeto, mas confesso a você que sempre falta aquele tempinho que agora eu estou tendo para poder reformular todos aqueles processos que eu já entendi com você que são fundamentais. Que tal você definir como você quer apresentar? E aí você vai olhar para isso, esse é um daqueles objetivos. Aí você vai olhar para isso e vai pensar o seguinte, o que eu preciso para apresentar dessa forma? Eu preciso então fazer um curso de renderização. Ótimo, ótimo momento. Né? Vários cursos, olha gente, eu vou contar para vocês, eu estou fazendo um curso no MoMA, curso gratuito sobre arte contemporânea. E a infinidade de instituições e empresas bacanas que estão oferecendo cursos grátis online é imensa. Então, traça como é que você quer apresentar o seu projeto e vê tudo que você precisa para conseguir aquilo. E cria um checklist. Uma listinha que você vai dizer, eu fiz isso que eu queria, eu fiz isso, está tudo certo? Isso vale para todos os processos do escritório. Desde o briefing, o que eu preciso saber do cliente? Eu acho que o nosso trabalho tem uma conexão real com o cliente. Eu me lembro que uma vez numa palestra, a queridíssima Bel Lobo disse assim, nós temos que amar os clientes. E essa fala dela reverbera na minha cabeça para sempre, porque eu amo os meus clientes. Mas você tem que amar, porque é justo, porque você está trabalhando dentro da casa dele, porque você está usando as economias dele. E se for um projeto comercial, né, você tá trabalhando para uma coisa que vai sustentar a casa dele. Exatamente, você está interferindo no dia a dia dele, como aquilo vai funcionar, os fluxos, a produtividade e tudo mais. Ou seja, é muita responsabilidade. Então, colocar essa relação amorosa que conecta com a alma, muito difícil colocar numa lista. Mas você pode ter numa lista coisas que você não pode esquecer de perguntar. Isso deixa o processo muito mais prático e com muito menos margem de erro. Criar um briefing bem feito, que você pode ver e rever, você pode mandar para o seu colega. Eu falo muito disso, gente. Os amigos de profissão, que é exatamente isso. Eu fazer minha lista de briefing e mandar para a Cissa. Cissa, você acha que essa lista, estou esquecendo alguma coisa, falta alguma coisa? Eu não vou tirar nada dela e nós duas vamos ganhar. Porque ela também vai passar por essa reflexão do que você precisa saber do cliente para começar um projeto sem errar. Começar um projeto que você acerte mais rápido e mais eficientemente deixe ele satisfeito. Quais são os outros processos que você acha que a gente precisa listar e que todo mundo precisa anotar? Fora a entrega do projeto, nesse entremeio, entre a entrega e o briefing, o que a gente poderia fazer para melhorar esses processos dentro dos escritórios, que a gente possa fazer isso agora? O que você poderia falar para a gente? Eu diria que existe essa lista para cada passo do projeto. Por exemplo, levantamento. O que acontecia lá no escritório? Que eu acho que várias pessoas podem concordar comigo. A gente saíam duas pessoas para o levantamento. E aí mediam responsavelmente, porque, né, para estar na nossa equipe, a gente confia que seja responsável. Mas, muitas vezes, é muita coisa. Quando voltava, eu dizia assim, mas qual é um exemplo bem fácil. O teto é o quê? Aí a pessoa diz assim, esqueci de ver, eu acho que é laje. Acho que é laje. E como é que é a abertura da janela? Mediu a janela, mediu o peitoril, mediu a altura da janela e falou assim, como é que é a abertura da janela? A abertura eu esqueci. E por aí vai. Levantamento, se tiver uma lista boa, ele vai ser feito de uma vez. Uma única vez. Então, lista para você checar o levantamento quando você está lá. Naquele momento, isso eu vi, isso é maravilhoso, é isso. Na verdade, no fundo, no final de tudo, o que a gente vende é o nosso tempo. A gente
vem de serviço. Então, o tempo que a gente tem que ser dividido pelo trabalho. Quanto menos tempo a gente gastar para fazer mais bem feito, melhor resultado a gente vai ter. Então, lista de levantamento. E cada etapa, o estudo. O que o estudo tem que conter? O estudo preliminar. O estudo preliminar tem que conter esse rol de informações. Então, checa. E assim, para cada passo do projeto. Sucessivamente, para cada passo do projeto. Por exemplo, ata. Eu acho que ata de reunião é uma coisa muito eficiente. Você chegou da obra do cliente ou da reunião com o cliente, lá a regra é, na hora que você chegar, faz a ata, porque não basta anotar, tá tudo fresco na memória. Aquela ata... E nem jogar naquela pastinha, né? Quem está aí assistindo. Quantas vezes chega no escritório correndo, já está cheio de coisa para fazer, pega a ata e põe naquela pasta que tem que resolver urgente. No final da semana, sexta-feira, tá desse tamanho, nem cabe mais, não é verdade? Não pode, né? Exatamente. E sabe o que é eficiente? Você faz a ata e manda para os envolvidos. Então, por exemplo, num projeto que você está fazendo de uma sala, estava ali naquele dia, a cortineira estava lá, não sei se vocês chamam cortineira, mas a cortineira estava lá, a pessoa que ia fazer sinteco estava presente, o cliente estava presente, e daí tudo que foi combinado, você manda para o cliente, manda o que interessa para o cara do sinteco, manda o que interessa para a cortineira, e se alguém não tiver de acordo, responde na mesma hora que não está de acordo. Ou seja, você começa a ter um certo recibo de que aquilo que você compreendeu estava correto. A Cristiane está falando assim, isso é organização, mas organizar dá trabalho e a maioria das pessoas não investe esse tempo. Olha aí, Cris, agora é a hora, hein? Exatamente, agora é a hora, mas é o seguinte, é um tempo que você gasta para não gastar tempo depois, para ser eficiente. Então, isso é o grande dilema da gestão. Tudo isso que eu estou falando, você parar para pensar quais são seus atributos, você parar para pensar em que você é único, você pensar, fazer postagem com imagem que você vai inventar, isso tudo é tempo, 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 tempo. O que a gente está considerando é que agora a gente tem algum tempo para fazer isso. Sim. E aí, quando voltar o escritório a pleno vapor, que a gente acredita que vai voltar, você tem aquilo tudo super organizado que vai andar sozinho. Eu não digo que anda sozinho porque você tem que estar sempre revendo. Sim. A gestão não é estática. Mas aquilo vai caminhar azeitado. Fora, o mais importante, todo mundo dentro do seu escritório, todas as pessoas que trabalham com você, compreenderem qual é a maneira que você trabalha. O que é importante para você, o que você exige de quem está seu parceiro. Né? Aproveita o momento e faz as listas e troca com seus amigos de profissão, porque um não tira projeto do outro. Eu sempre penso na seguinte imagem, eu olho aqui da minha janela, eu moro no Leblon, tem uma opção de prédios em volta de mim, casas, e eu olho as janelas, essa hora é ótima, eu olho aquelas janelas acesas e sempre penso, cada janela é um cliente. Não é possível que não tenha cliente para todo mundo, que você tenha que ficar escondendo informação do seu colega que está no mesmo barco que você. Vamos praticar essa empatia para, sabe, para todos. Capilarizar essa empatia para todos os lados, ajudar o seu colega, trocar informação sobre valor, sobre dificuldade com o cliente, sobre solução bacana, fornecedor que não é bacana. Isso a gente precisa fazer, isso tudo é gestão, porque a gente está trazendo para ter um melhor resultado. Perfeito. Bom, muito, muito obrigada. Nosso tempo está acabando, mas eu deixei um pedacinho aqui de tempo para que a gente recapitule tudo e você consiga fazer aquele encerramento. Eu vi uma frase esses dias que eu gostei muito antes de você encerrar, que dizia mais ou menos assim: tempos difíceis geram homens fortes, que por consequência geram tempos fáceis, que por sua vez geram pessoas frágeis. Então, a vida ela é um ciclo, a gente está passar por um momento histórico, eu estou vendo que não é muito fácil,
né? Não é. E Mas a eu tenho gente tem que certeza pensar no... que a gente vai sair mais forte do que isso. E se existe o novo morar, e se existe uma nova forma de viver, se tudo vai ser diferente, que a gente pense que vai ser para melhor, que a gente consiga otimizar o nosso tempo no trânsito, que esse home office forçado que nós tivemos que fazer só gere coisas para quando tudo isso passar, a gente consiga rever tudo isso e que a gente tenha uma qualidade de vida melhor do que a gente estava tendo, porque estava um pouquinho insano demais. Não sei aí do seu lado, mas aqui estava pesado. Você vê como a natureza está agradecendo, né? Pois A é, natureza está tem coisas agradecendo boas, né? A gente não essa pode só parada. ficar, perdão, a gente não pode ficar só com o que é ruim. Vai mudar? É óbvio que vai mudar, mas eu tenho certeza que a gente pode extrair coisas muito benéficas, né, para tudo isso. Sem Vamos para a dúvida. nossa recapitalização de tudo? Então, Vamos, eu como comecei fica a falando gestão? de organizar a rotina, manter o que você já fazia. Eu acho que exercício físico, alimentação balanceada e sono são o tripé da saúde. A gente precisa, nesse momento, cuidar muito da imunidade. E organizar a sua rotina com as tarefas novas que você tem que fazer e com a parte que é escritório. Escritório e uma parte que você vai fazer, eu tenho certeza, quem não está fazendo, porque eu acho que todo mundo está, de verdade, é cuidar de ajudar. Fazer uma parte que seja participar de uma campanha, ajudar o seu vizinho, ajudar quem está perto de você, ajudar os que estão longe, precisam muito, infinitamente. Então, gente, entra lá, sério, juntossomosmais.arc. Esse grupo é aberto. Todos os designers que quiserem participar, gente, hoje tem espalhado por quase todas as cidades do país, pelo menos em quase todos os estados tem. Então, lá vai ter o seu núcleo. Vai ter o seu núcleo para você engajar, ajudar de várias maneiras. Olha, arquitetos do Brasil inteiro conseguiram com seus fornecedores peças para a gente colocar num leilão. Um leilão que 100%, nenhum centavo ficou para outra coisa que não fosse transformar a arrecadação em cestas básicas. Então vamos lá. Cuidar de você mesmo, cuidar de ter um escritório delineado na sua casa, não assistir séries o dia todo. Não, disciplina e foco para ter um momento de trabalho. Caprichar numa nova versão e pensar para os seus escritórios sobre projetos online, como a gente pode fomentar isso para que a gente entregue projetos online com excelência, sem nenhum demérito. Correto, quer ver Paula? uma dica rápida? Que tal perguntar para os seus próprios clientes o que eles gostariam de ouvir você falando? Perfeito. Não esquecer de negociar, negociar e negociar, sem nenhum pudor. É hora, quem é pequeno às vezes fica muito receoso. Ai meu Deus, será que eu peço desconto no meu aluguel? É hora de pedir, né, Paula? Eu acho que tudo tem que ser negociado, o momento está muito diferente. Passar um pente fino no escritório e renegociar todos os seus custos fixos. Depois, pensar nos seus clientes como forma de marketing em época de pandemia e pós-pandemia. Pensar nos clientes que você já teve e fazer de uma forma, nós comentamos aqui 3D, mas você pode inventar a sua, soluções para esse novo morar. Ou fazer como Lúcio Costa fez com as casas dele, que ele vislumbrava casas do futuro e projetava para que as pessoas encontrassem nessas casas uma forma de viver diferente, mas ela já estava pronta, você não precisava se esforçar para saber como seria a sua casa do futuro. O Lúcio já pensou para você, mais ou menos isso, né? Um exercício de nós pensarmos os os interiores das nossas casas, como que eles vão ser e propor para o cliente, nas suas redes sociais, como isso pode acontecer. Um exercício de projetar, né? Assim, como que você disse, você pode, por exemplo, inventar formas de buscar sua criatividade, outras que não seja só olhando para outros projetos, mas realmente coisas um projeto novas. Completamente novas. O que não foi inventado não existe, né? Então mostrar aí o potencial projetual de cada um e criativo. Exatamente, isso é uma coisa muito importante. Ir atrás dos projetos emergenciais,
a gente deu exemplo dos quartos de bebê, os bebês continuam nascendo, então isso é uma forma, né, de a gente prospectar projetos para o escritório. Muitas vezes a pessoa precisa se mudar também. Ela tinha um contrato e o contrato estava vencendo e ela já estava com outro apartamento e ela precisa se mudar. Você não vai deixar essa pessoa na mão. Então é pensar nisso. E aí nisso. cabe o projeto online, né, Paula? Claro, bem feito. A pessoa